Olá, pessoal. Então, nós vamos agora estudar sobre o Renascimento, humanismo e classicismo. Assim, nós vamos começar o nosso estudo falando sobre o Renascimento. Então, o que seria o Renascimento, né? Renascimento, Renascença ou Renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Partiu então a partir da ação de renascer, de nascer novamente, de dar uma nova vida, existência ou vigorar a renascença, o renascimento do romantismo, movimento de teor artístico, cultural e filosófico, que durante o século XV e XVI teve sua origem na Itália e difundia a volta da antiguidade clássica, ou seja, valorizavam o saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver o potencial, ou seja, as potencialidades das condições humanas. Valorizavam, sobretudo, os modelos greco-latino, valores da antiguidade clássica, como bem colocamos aqui. Então, nesse período, os textos latinos e gregos foram revisitados, né, estudados, analisados e trouxeram, então, o ideal humanístico. Essa corrente colocava o homem como centro do universo, trazendo aí, então, o antropocentrismo, em oposição à cultura medieval teocêntrica, que nós vamos estar ainda estudando sobre todos esses aspectos no decorrer da exposição dos nossos slides. Assim, vamos então adentrar ao nosso conteúdo. Começando novamente da definição do que é o Renascimento. Como já colocamos, vamos então colocar novamente. É um movimento cultural e artístico com o desejo de fazer renascer a antiguidade greco-latina, retomando os seus valores e seguindo os seus modelos. Dentre tudo que nós já falamos aqui, trazer também a questão que se volta até mesmo para a questão dos valores mitológicos, né? Então, podemos ainda dizer o seguinte, que através do Renascimento resgata-se, então, a ideologia que se voltava lá para a questão da antiguidade greco-latina. Assim, vamos partir da localização espacial, temporal do Renascimento. Ele foi iniciado na Itália, século XV. A partir da Itália, estendeu-se por toda a Europa. Vamos falar um pouco sobre as características do Renascimento, que se deu da seguinte maneira: valorização da estética artística da antiguidade clássica greco-romana, visão de que o homem é o principal e decisivo elemento na construção da história da humanidade, trazendo aí então a volta do homem como centro do universo. Podemos ainda dizer o seguinte: grande importância dada às ciências e à razão, busca do conhecimento em várias áreas. Os renascentistas procuravam entender o mundo através do estudo de várias ciências, tais como biologia, matemática, física, astronomia, botânica, anatomia, química e etc. Fator importante que tem que ser frisado neste momento é a questão do antropocentrismo. O homem passou a ser o centro do universo. Esta visão fez oposição à visão teocêntrica, aonde se colocava Deus no centro. Esta visão é uma visão lá da Idade Média. Agora, aqui no Renascimento, muda-se, né? Passa desta visão teocêntrica para uma visão
antropocêntrica, que é colocar o homem no centro do universo. Assim, temos alguns pontos importantes, né, a serem expostos nesse momento para vocês, que se volta para a questão do Renascimento nas suas várias vertentes. Trazemos, então, aqui a Última Ceia de Leonardo da Vinci. É importante falar sobre essa Última Ceia, esta obra, que é a mesma, sendo denominada a Última Ceia, é um afresco de Leonardo da Vinci para a igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, Itália. Então, essa igreja ela ficava na Itália, ou seja, em Milão, né? E podemos ainda dar continuidade falando um pouco sobre a Basílica de São Pedro. Então, essa Basílica de São Pedro é uma basílica no estado do Vaticano. Trata-se do maior e mais importante edifício religioso do catolicismo e um dos locais cristãos mais visitados do mundo. Temos também ainda aqui desse período Moisés de Miguel Ângelo. Então, esta obra, na verdade, Moisés de Miguel Ângelo, podemos também dizer Michelangelo, é importante estar falando o seguinte sobre a mesma. Moisés é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo. Consta-se que, após terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante da beleza da escultura. Bateu com um martelo na estátua e começou a gritar: "Por que não falas?" Então, a gente pode ainda estar falando sobre Monteverdi. Então, Monteverdi foi um compositor, maestro, cantor e gambista italiano. Desenvolveu sua carreira trabalhando como músico da corte e também assumiu a direção musical da Basílica de São Marcos, em Veneza, destacando-se como compositor de óperas, né? Então, temos ainda aqui a figura de William Shakespeare. Então, sobre William Shakespeare, vamos então dizer o seguinte: ele foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. Também ainda algumas demonstrações de obras, né, aqui que se volta para a questão do Renascimento em Portugal. Nós vamos ter o seguinte, com relação a estas imagens aqui, vamos ter a Torre de Belém. Então, a Torre de Belém, oficialmente Torre de São Vicente, é uma fortificação localizada na freguesia de Belém, concelho e distrito de Lisboa, em Portugal, na margem direita do rio Tejo, onde existiu outrora a Praia de Belém. Era, primeiramente, cercada pelas águas em todo o seu perímetro. Nós vamos ver também o Convento aqui de Cristo Tomar. O Convento de Cristo é denominação atribuída a um conjunto de edificações históricas situado na freguesia de São José Batista, cidade de Tomar, Portugal. Temos também aqui São Pedro Pontífice, essa imagem aqui, né? Detalhe de São Pedro Pontífice. Então, pintura a óleo sobre madeira realizada em 1506, pelo pintor português do Renascimento Vasco Fernandes. Temos também ainda aqui a Cancioneiro de Elvas, de 1560. Então, esse cancioneiro, o que ele foi, né? O que ele significa na verdade?
cancioneiro de Elvas, de 1560, na verdade. Manuscrito português do século XVI, com músicas e poemas da época renascentista. É uma das fontes mais importantes de música profana na Península Ibérica, com obras em português e castelhano. Temos também a figura ainda de Luís Vaz de Camões, aqui no topo, né? Que, como nós podemos perceber. Quem foi Luís Vaz de Camões? Foi o poeta nacional de Portugal, considerado uma das maiores figuras da literatura lusofona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. Pouco se sabe, com certeza, sobre a sua vida. Aparentemente nasceu em Lisboa, de uma família da pequena nobreza. Então, meu povo, espero aqui que todos os conteúdos estudados estejam bem compreensíveis para vocês. Então, daremos continuidade aos nossos estudos em um próximo vídeo aula. Então, um forte abraço e até a próxima aula.